Em nome de Deus, nosso Pai Celestial, e sob a benevolência dos mentores espirituais que nos iluminam e sustentam, temos a honra de compartilhar uma mensagem de profunda relevância espiritual. Com humildade e sincera reverência, recebemos esta psicografia aqui em nosso canal, atribuída ao grande médium Chico Xavier, instrumento de amor e de luz que tanto contribuiu para o consolo das almas e para o fortalecimento da fé. Esta mensagem foi recebida nas vibrações de paz e fraternidade que envolve o Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, local onde corações se unem em oração e busca sincera pela verdade do Evangelho de Jesus. Que cada palavra aqui transcrita seja acolhida com respeito, fé e discernimento, com um convite à reflexão, à esperança e ao cultivo do amor que nos irmana todos os filhos de Deus. E a psicografia diz assim: Amados irmãos encarnados, eu, Francisco de Paula Cândido Xavier, servo do Senhor e instrumento humilde da espiritualidade, venho até vós para compartilhar as revelações que me foram concedidas em uma assembleia no plano espiritual, onde diversos espíritos de luz superior se uniram sobre a herege do Divino Mestre. Nesta reunião, podemos contemplar, através da visão dos mentores, que já estamos vivendo o ápice da transição planetária. Os tempos anunciados chegaram e com eles a necessidade de elevação moral e espiritual de toda a humanidade. Vi uma voz de advertência que bradava como um chamo na razão, dizendo: Filhos amados, o grande dia de renovação chegou. Contemplei os espíritos em preparação, alguns com a missão de despertar as consciências adormecidas na matéria. Os mentores me mostraram que a partir desta data, um novo cenário será descortinado sobre a Terra, especialmente sobre a nação brasileira. Serão 3 meses de grandes transformações, onde a fé será postada à prova e a verdade prevalecerá sobre as ilusões do mundo material. A humanidade será chamada a fazer suas escolhas, não através de eleições materiais, mas através do posicionamento espiritual de cada ser. Cada alma escolherá seu caminho, o da luz ou das sombras. Que esta primeira revelação sirva como um alerta amoroso para que possamos nos preparar com oração, vigilância e caridade, pois só assim estaremos prontos para os acontecimentos que se aproximam. Prosseguindo na mensagem recebida, os mentores me concederam a visão de um período de grande provação e, ao mesmo tempo, de imensas oportunidades para o crescimento da alma. Vi com os olhos do espírito uma grande nuvem escura, densa, que parecia envolvida ao orbe terrestre. Não se tratava de uma nuvem física, meus amados, mas de uma egrégora formada pelos pensamentos e sentimentos inferiores da humanidade. O medo, a discórdia, o egoísmo e a falta de fé. Dentro dessa nuvem, os mentores me demonstraram que muitos espíritos ainda presos às paixões terrenas, os obsessores que se comprazem no sofrimento alheio, tentando semear o desespero e a desordem. Eles trabalharam para enfraquecer a fé das criaturas, fazendo-as crer que estão abandonadas pela providência divina. Contudo, os mentores, com sua retenção infinita, me fizeram compreender que essa nuvem, por mais densa que pareça, não pode resistir à força da oração sincera e da caridade ativa. Foi-me revelado que este é o tempo de cautelar, não no sentido de temer, mas no sentido de vigiar e orar. Assim como o servo prudente que acautela a sua casa, somos convidados a fortalecer nosso lar interior. Aqueles que tiverem condições poderão, com sabedoria
e sem apego, organizar o necessário para um período de provas materiais. Não por falta de confiança em Deus, mas como ato de prudência, para que possamos estar mais disponíveis para o trabalho espiritual que se avizinha. Os 3 meses que seguirão a setembro de 2025 serão um divisor de águas, um período em que a verdadeira fé será testada. Mas lembrem-se, queridos irmãos, que a escuridão mais densa não consegue apagar uma pequena chama de luz. Sejamos nós esta luz acesa pela fé e pela caridade, a iluminar o caminho para todos os que buscam a verdade. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos fortaleça para os dias que estão por vir. Adentrando a terceira parte desta revelação, meus queridos irmãos, os mentores me conduziram a uma visão de profunda emoção e significado. Vi então a terceira fase deste período de provações, que foi um clamor de desespero, mas um clamor de fé, um apelo coletivo da humanidade ao Pai Celestial, um grito silencioso que ecoa em todos os corações sinceros. Neste cenário, os mentores me mostraram que o foco das orações deveria se voltar para aqueles que estão em posições de grande responsabilidade e, consequentemente, de maior exposição às influências espirituais. Vimos de forma clara a necessidade de um clamor específico pela saúde e pela proteção espiritual de líderes que se encontram no centro das grandes transformações mundiais. Não se trata de uma questão política, meus amados, mas de uma questão de equilíbrio espiritual para toda a coletividade. A saúde de um líder, sua estabilidade emocional e sua clareza mental pode influenciar o destino de milhões. Vi que forças das sombras tentaram se infiltrar buscando enfraquecer esses espíritos através de enfermidades, principalmente de origem nervosa e psíquica, como uma gastrite aguda que simboliza a angústia e a pressão do mundo material sobre o espírito encarnado. Os mentores foram enfáticos. Clamai pela saúde daqueles que têm uma pesada tarefa de dirigir as nações nesses tempos turbulentos. Clamai para que a luz da divina sabedoria os ilumine, afastando as influências obsessoras que buscam o caos. Eles me demonstraram que o dedo de Deus passaria sobre estes espíritos, mas que a força da prece coletiva seria o canal para que essa proteção se manifestasse de forma plena. O clamor da fé é a força que move os céus e traz uma intervenção divina. É a nossa ferramenta mais poderosa. Portanto, elevemos nossos pensamentos não em favor de partidos ou ideologias, mas em favor da saúde, do equilíbrio e da iluminação de todos aqueles que, de alguma forma, detêm em suas mãos o leme das grandes decisões que afetam o futuro da humanidade. Que a caridade nos guie, sustente. Na continuidade desta mensagem de luz, os mentores me revelaram cenas de grande como se desdobrarão no cenário mundial. Com reflexos profundos em solo brasileiro, vi com tristeza no coração, mas com a fé inabalável na justiça divina, que a verdade viria à tona de formas inesperadas e surpreendentes para muitos. Contemplei através da visão espiritual a revelação de fatos que estavam ocultos, envolvendo provas irrefutáveis que situações apresentadas. Não se tratava de adivinhação, meus amados, mas da consequência natural da lei de causa e efeito que se manifesta devido ao seu tempo. As ações praticadas nas sombras seriam trazidas à luz e as vozes que se calaram por medo e conveniência encontrariam eco para revelar a verdade.
Vi um espírito em uma posição de grande influência, buscando refúgio e proteção em outras nações, movido pelo temor das consequências e de seus próprios atos. Essa busca por um sistema político não seria um sinal de fraqueza apenas daquele indivíduo, mas um reflexo do desequilíbrio moral que afeta as instituições terrestres. Os mentores me esclareceram que isso ocorreria por volta do mês de abril de 2025, solicitado como um sinal, um alerta para que a nação brasileira despertasse para a necessidade de uma profunda atualização moral. Esses acontecimentos, embora possam parecer caóticos à primeira vista, fazem parte do processo de limpeza planetária. É uma tempestade que procede à cura, uma tempestade que purifica a atmosfera. As estruturas que estão edificadas sobre a areia movida do egoísmo e da falsidade não poderão subsistir. Elas ruirão para que sob seus escombros possamos edificar um novo tempo alicerçado na verdade, na justiça e no amor. Aquele que pretende se proteger através de alianças espúrias e de acordos obscuros, verão suas redes se desfazerem, pois a luz da verdade é mais poderosa do que qualquer esquema de ocultação. O apelo dos mentores é para que não nos desesperemos diante das notícias que abalarão o mundo. A justiça divina não falha. É a verdade, por mais desmoralizada que seja sua chegada, sempre prevalece. Avançando nesta revelação, meus queridos irmãos, fui envolvido por uma luz de profundo entendimento. Os mentores que me mostraram a importância do dom da mediunidade e da vidência, quando apresentaram o serviço do bem e da verdade sem alarde e com humildade que Jesus nos ensinou, vi em espírito um grupo de irmãos dedicados ao estudo e à pesquisa, médicos e historiadores de coração aberto, que, embora não compartilhem da mesma fé religiosa, reconheciam a ação da espiritualidade superior. Eles se aproximaram não por curiosidade, mas pela busca sincera do conhecimento, analisando as revelações com o respeito que a verdade merece. Os mentores me fizeram sentir que este é um sinal dos novos tempos. A ciência e a espiritualidade caminhavam de mãos dadas, confirmando que uma não pode existir sem a outra na busca da verdade completa. Compreendi então que o dom da vidência, a faculdade da premonição, não é um privilégio para nos glorificarmos, mas uma ferramenta de trabalho no campo do Senhor. Assim como os profetas do outrora, que foram chamados para alertar e consolar, os médiuns de hoje têm a responsabilidade de serem canais claros para a mensagem dos mentores, sem misturá-la com a sua própria vaidade ou interpretações pessoais. A verdadeira mediunidade revela-se na simplicidade e no serviço desinteressado. Os mentores me avisaram sobre a necessidade de discernimento. Muitos são chamados, mas poucos se dispõem a servir com a pureza necessária. O dom que vem do alto é para a edificação, para a consolação e para o esclarecimento, jamais para o orgulho ou para a satisfação pessoal. Aqueles que se diz portador de uma missão, mas em busca do reconhecimento humano ou do benefício material, está perturbando a dádiva divina e correndo o risco de se tornar um instrumento de influências inferiores. Aquele que se mantiver humilde em oração e vigilância estará protegido. Portanto, amados, valorizem os dons mediúnicos quando eles se manifestarem para o bem, mas cultivem sempre o discernimento. A verdadeira mensagem de luz não busca aplausos, mas sim a transformação interior de cada ser. Ela não se impõe pela força, mas se propaga pelo exemplo de amor e caridade.
Que todos, médios e não médios, sejam instrumentos fiéis da vontade de Deus, prosseguindo na comunicação que nos é confiada pela misericórdia do Pai, após o período de provas e de revelações que abalarão as estruturas do mundo. Uma nova aurora se desenha no horizonte espiritual da Terra. Vi em espírito o desenrolar dos acontecimentos que levarão a humanidade a um novo patamar de entendimento. As provas que foram apresentadas, as verdades que vieram à tona, pelas mais dolorosas que foram, cumprem o papel de limpar a atmosfera psíquica do planeta. O que parecia ser o fim, revela-se, na verdade, como um doloroso, porém necessário, parte para um mundo regenerado. Os mentores me mostraram que o final desta história, que se escreve a cada dia com as nossas escolhas, é de triunfo do bem. A nação brasileira, em particular, após passar por esta crise de purificação, emergirá como um propósito espiritual renovado, tornando-se um farol de paz, de fraternidade para todos os povos. Nesta visão, compreendo que as eleições e os acontecimentos políticos que tantos preocupam os encarnados são meros reflexos do que se passa no mundo espiritual. A verdadeira eleição, a mais importante de todas, acontece no íntimo de cada ser. É a escolha entre o egoísmo e o amor, entre o ódio e o perdão, entre a matéria e o espírito. Aqueles que fazem escolhas do bem, independentemente de suas opiniões ou posições, contribuem para a edificação dessa nova terra. Foi-me revelado que o período que se inicia no final de outubro de 2025 e se estende pelos primeiros meses de 2026 será definições. Não se trata de um fim, mas de um recomeço. As velhas estruturas que não mais servem à evolução, dando lugar às novas ideias, aos novos sentimentos, a uma nova forma de convivência baseada na solidariedade e no respeito mútuo. O clamor da fé terá sido ouvido e a misericórdia divina se derreterá sobre todos os corações arrependidos. Portanto, meus amados, não temais o futuro. O que se aproxima não é um castigo, mas uma oportunidade ímpar de crescimento. Aqueles que se mantiverem firmes na oração, na vigilância e na prática do bem, testemunharão o amanhecer de uma nova era. E agora, em sinal à nossa união em fé, elevo aos céus uma prece. Deus, nosso Pai de infinita espera, nós te agradecemos por mais este dia, pela oportunidade de aprendizado e de serviço. Fazei, Senhor, que a tua paz se espalhe sobre a terra, abençoai os lares, os doentes, os aflitos e os desesperançados. Ilumina os nossos governantes para que busquem sempre o bem comum. Fortaleça a nossa fé para que possamos suportar as provas com coragem. Esvazie os nossos corações de todo o egoísmo e de toda a mágoa e encheie-os de perdão, de caridade e de humildade. Que o teu amor seja o nosso guia e que a tua vontade seja sempre a nossa vontade. Que assim seja em nome de Jesus, o Mestre amado. Que a paz do Divino Mestre esteja convosco hoje e sempre.